Então, irmãos, boa noite a todos. Nós vamos começar agora nosso nosso estudo dos homens pela primeira vez, iniciando aqui esse estudo com o assunto sobre a adoração. Esse é o nosso primeiro assunto, adoração pública, e eu quero tratar hoje de um tema mais específico em relação à adoração pública. E isso tem a ver com o que é conhecido como o princípio regulador do culto. Eu quero falar um pouco sobre essa relação entre a adoração cristã e o que é conhecido como o princípio regulador do culto. E, se Deus permitir, a gente vai tratar um pouco sobre a aplicação desse princípio também. Primeira coisa que eu acho que devemos entender é o que é esse princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? Quando nós ouvimos essa expressão, o princípio regulador do culto, a maneira como as pessoas falam dá a impressão de que é como se fosse um tipo de manual. E que, por exemplo, quando alguém diz isso não está conforme o princípio regulador do culto, e, e aí dá a impressão de que existe um tipo de lista de coisas que devem ter e não devem ter no culto, já pré-estabelecidas, e qualquer coisa que está fora dessa lista automaticamente é o mesmo que dizer que está fora do princípio regulador do culto. Isso é verdade, existe esse princípio na Escritura, nós vamos ver hoje. O problema é a maneira como, às vezes, nós lidamos com ele ou falamos sobre ele. E essa maneira de falar do princípio regulador do culto como se fosse um tipo de manual e que você faz um checklist lá e você consegue identificar o que é e o que não é bíblico. Essa maneira de falar do princípio regulador do culto pode levar a uma compreensão errada com respeito ao princípio. A razão disso porque quando alguém fala sobre o princípio regulador do culto como se tivesse um tipo de lista, e aí diz assim, ó, esse tipo de coisa não está conforme o princípio regulador do culto. Isso pode tirar exatamente o que é esse princípio, a ideia desse princípio, a doutrina desse princípio, de que o princípio regulador do culto nada mais é do que um princípio. É assim como nós devemos lidar com isso, com esse assunto. É um princípio. E a partir do princípio, nós iremos estabelecer as regras, o que pode ser e o que não pode ser conforme o princípio regulador do culto. Então, falar dessa maneira, como às vezes nós ouvimos as pessoas falando, isso não está conforme o princípio regulador do culto. Isso na verdade, é uma conclusão do que é ou não o princípio regulador do culto e não o princípio em si. Quando você diz assim, alguns dizem, ó, a bênção apostólica não está conforme o princípio regulador do culto, ou o uso de instrumentos não é conforme o princípio regulador do culto. Se a gente fala dessa maneira, não é que em si esteja errado, mas a impressão que pode dar é que existe realmente um tipo de coisa já pré-estabelecido, de modo claro, como de fato um manual, e que aí a gente vai fazer o checklist e dizer se é ou não é. Na verdade, primeiro nós precisamos lidar com o princípio regulador do culto, que estabelece a adoração, como o próprio nome diz, como ele é, um princípio, e não com a conclusão do princípio ou a aplicação do princípio. São coisas diferentes. O princípio regulador do culto nada mais é do que o princípio de que a Bíblia é quem regula e governa a adoração a Deus. E especificamente falando sobre o culto público. A gente sabe que a Bíblia fala também de um culto da vida. Romanos 12 fala de um culto da vida, não fala de um culto público.
mas especificamente falando sobre o princípio regulador do culto, é que a Bíblia ela governa e regula a adoração pública. O que ela diz e permite deve ter, e o que ela não diz ou não permite não deve ter. Esse é o princípio do sola escritura para a adoração. Quando falamos do princípio regulador do culto, nós estamos falando que o sola escritura, que é somente a escritura, e somente a escritura para tudo que nós vamos fazer, ler, precisamos base bíblica para tudo que vamos entender a respeito da nossa fé, do que nós devemos fazer ou não, em termos da nossa fé. É o mesmo princípio do sola escritura aplicado à adoração. A primeira questão é se esse princípio do sola escritura aplicado à adoração pública, que é o princípio regulador do culto, ele é bíblico. Há muitas controvérsias e, na verdade, questionamentos e debates tentando falar que essa ideia de um princípio regulador do culto não é uma ideia bíblica, mas é um tipo de capricho, digamos assim, capricho denominacional ou eclesiástico, e especificamente falando sobre um capricho das igrejas presbiterianas, e não necessariamente um princípio em que há uma base bíblica. Então, a primeira resposta que nós precisamos dar a isso, e o propósito desse estudo dos homens, como nós já falamos, tem um duplo propósito. Tem a ver com preparar os homens para, de uma maneira geral, como homens preparados na Bíblia e na vida cristã, e também objetivando a preparar homens para o ofício. No aspecto de falar sobre homens em geral, nós precisamos, como homens da igreja, membros da igreja, responder a essas questões. Precisamos estar preparados. Quando alguém vem falar que o princípio regulador do culto não é uma doutrina bíblica, mas é um capricho teológico, digamos assim, uma conclusão teológica que não necessariamente seja bíblica, nós precisamos estar preparados para responder se isso é bíblico, é verdadeiro ou não. E o objetivo é exatamente esse, é nos preparar para responder, e aqui hoje, nos preparar para responder em relação a questões sobre a adoração pública. O objetivo é que nós, como membros da igreja, possamos responder se o nosso entendimento a respeito do culto público e do que é o culto público e do que baseia o culto público, se ele é bíblico ou não, e se faz sentido ou não. A primeira coisa, então, é se ele é bíblico. E para isso nós podemos ver algumas passagens. Uma delas é bem conhecida, são duas passagens do Antigo Testamento, Deuteronômio 4, 2, Levítico 10, 1 e João 4, 24. Eu quero ler essas passagens, então eu vou usar aqui o programa do Logos para ler o Deuteronômio 4. A passagem de Deuteronômio capítulo 4, que fala sobre versículo 2, e nós podemos ler assim. Agora, a partir do versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Aqui, o contexto, se você continuar lendo o capítulo 4, o contexto dessa passagem é o contexto de uma possível influência na adoração. Até o verso 3 fala, os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Então, é uma advertência em relação à adoração. E nessa advertência em relação à adoração, o Senhor Deus está dizendo que a palavra que ele fala sobre esse ponto e esse aspecto da doutrina e da lei que ele está entregando a Israel com respeito à adoração,
eles não poderiam nem acrescentar nada e nem diminuir. Eles simplesmente deveriam guardar aquilo que eles estavam recebendo. A outra passagem, Levítico capítulo 10, também é uma passagem conhecida. Deixa eu me abrir aqui. É uma passagem conhecida e que você tem aqui, vou ler os versos 1 e 2, e dizem assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Essa também é uma passagem conhecida, e falando sobre o princípio de adoração, conforme Deus ele revela e ordena, essa passagem ela também pode ser usada, porque no final do versículo 1 diz o que eles não ordenara. Ou seja, eles fizeram algo diante do Senhor como adoração, isso tem a ver com a adoração no tabernáculo, eles fizeram algo diante do Senhor em termos de adoração e fizeram conforme Deus não tinha ordenado. Então, o que acontece é que eles foram fulminados, consumidos pelo fogo e morreram perante o Senhor. Uma demonstração clara de desaprovação de Deus com respeito ao que eles fizeram. E reforçando que tudo que fosse feito deveria ser feito, e o contexto também aqui é de adoração, deveria ser feito conforme Deus havia ordenado. Eu quero ler a passagem do Novo Testamento, está em João, capítulo 4, verso 24, e essa passagem também fala sobre adoração. Se nós conhecemos, vocês conhecem bem essa passagem, Jesus conversando com a mulher samaritana, e a mulher está falando sobre a adoração neste monte, ou em outro lugar, e aí o Senhor Jesus responde: mulher, podes crer que a hora vem, isso é do verso 21, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, isso falando, obviamente, com respeito às diferenças entre os judeus e os samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Duas coisas aqui sobre a adoração é que o Pai está procurando quem adora em espírito. Isso, obviamente, está falando sobre essa relação que a mulher fez entre adorar no monte, em Samaria, ou em Jerusalém. E aí o Senhor Jesus claramente está mostrando que a adoração ela é por meio do Espírito, e já colocando a mudança, essa mudança entre as alianças do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de que a adoração é espiritual por meio do Espírito, e que ela vai culminar na pessoa do Messias, vai chegar na pessoa dele, como ele fala logo depois. Então, em espírito, que quer dizer que é uma adoração espiritual, e embora Deus tenha colocado Jerusalém e nele o tabernáculo, o templo, para acontecer toda a adoração, aquilo era uma tipificação da habitação de Deus e não anulava o caráter espiritual da adoração. Muito pelo contrário, Deus várias vezes enfatizou que a adoração deveria ser pelo coração. A outra coisa que fala aqui sobre a adoração é que tem que ser em verdade. Alguns falam desse em verdade como se fosse adoração verdadeira, no sentido de que sincera. Mas isso não faz muito sentido quando fala a adoração em espírito, esse sinceridade de coração, movida pelo Espírito, já está incluído. Em verdade, está de acordo com a verdade. E estar de acordo com a verdade tem a ver com aquilo que Deus revelou. Então, em resumo, essas passagens, elas podem bem nos mostrar que a adoração
ela deve acontecer conforme o Senhor Deus revela. E esse é exatamente o que se fala sobre o princípio regulador do culto. Eu quero enfatizar mais uma vez isso. Começamos a tratar desse princípio como ele é, como um princípio que a Bíblia governa o culto. A questão é se isso, nós encontramos base nisso para nas nossas confissões. Será que as confissões reformadas, elas têm essa base do princípio regulador do culto? É bom falar sobre isso, sobre as confissões, porque dentro de um contexto reformado, no período da Reforma Protestante, era comum falar sobre esse princípio de que a Bíblia regulou o culto em várias confissões, em vários catecismos e confissões. Esse princípio ele estava lá sendo explicado. O problema é que, em algum momento na história das igrejas reformadas continentais, eu não sei exatamente explicar e nem determinar em que momento foi esse, mas em algum momento houve um certo distanciamento das igrejas reformadas continentais dessa ideia do princípio regulador do culto. E aí o que muito se ouve falar da parte dos reformados continentais em relação a isso é que esse princípio ele na verdade é um princípio presbiteriano, da igreja presbiteriana. Não é um princípio da Bíblia, não é um princípio necessariamente reformado, não é um princípio que nós precisamos necessariamente assumir. E aí, quando nós olhamos para esse tipo de argumentação por parte de alguns que não é um princípio presbiteriano, que é um princípio presbiteriano e não reformado, nós vamos para as confissões, para ver se realmente o princípio, essa ideia do princípio regulador do culto, ela somente é um princípio presbiteriano, ele somente é um princípio presbiteriano, ou se também é um princípio reformado. E aí começamos com o Catecismo de Heidelberg. Quando o Catecismo de Heidelberg fala sobre o segundo mandamento, ele diz assim, na pergunta 96, o que exige Deus no segundo mandamento? Que não façamos a imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de nenhum outro modo diferente do que nos ordenou em sua palavra. Se nós lemos aqui de modo claro, sem o que está exposto aqui, é de que nós só podemos adorar a Deus conforme ele se revelou em sua palavra. Então, não tem nenhuma coisa diferente do que o princípio regulador do culto, como se fosse uma doutrina presbiteriana ou qualquer outra coisa desse tipo. Na verdade, o nosso Catecismo de Heidelberg está corroborando e enfatizando o princípio regulador do culto, de que só pode acontecer no culto aquilo que Deus ordena. A Confissão Belga, ela também trata desse assunto quando fala sobre a suficiência da Sagrada Escritura. Diz assim, cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Nela está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus requer de nós, enfatizando aqui. Cabalmente, nela está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus requer de nós. Por isso, não é lícito a ninguém, nem mesmo a apóstolos, nada ensinar que seja diferente daquilo que agora nos ensina a Sagrada Escritura. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu, conforme o apóstolo Paulo, Gálatas 1:8, conforme afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus, Deuteronômio 12:32, evidencia que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Ainda a confissão falando diz: não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que tenham sido, como de igual valor ao das escrituras divinas. Nem devemos considerar que costumes,
maiorias, antiguidade, sucessão de tempos e de pessoas, concílios, decretos ou estatutos, têm o mesmo valor da verdade de Deus, porque a verdade está acima de tudo, pois todos os homens em si são em si mesmos mentirosos e mais leves que a vaidade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde dessa regra infalível, conforme nos ensinou o apóstolo. Provai os espíritos se procedem de Deus. E também, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Eu usei aqui dois documentos reformados, que são confissões das igrejas reformadas continentais. Historicamente, as igrejas reformadas continentais adotam as 3 formas de unidade. E temos 2 formas aqui, o Catecismo de Heidelberg e Confissão Belga, e que enfatizam o princípio regulador do culto, de que a Bíblia ela regula o culto. E, mais uma vez, com essa relação entre o sola escritura e a suficiência da escritura e a adoração pública. E a adoração pública ela está sendo sempre governada o princípio regulador do culto, que é a Bíblia. A Confissão de Westminster ela também fala sobre isso, já de modo claro, no primeiro capítulo, na seção 6, quando diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Claramente também a Confissão de Fé de Westminster coloca o princípio regulador do culto aqui nas suas palavras, de que a Escritura é quem ela governa tudo que é necessário para a glória de Deus, para a nossa salvação, para a fé e vida do homem. E então, nós não podemos acrescentar nada e nem tirar da Escritura e, consequentemente, nós não podemos acrescentar nada e nem tirar do culto. Isso tem a ver com o entendimento que vem no período da Reforma, em que surgiu sobre essa questão da adoração, e ficou conhecido que na Reforma Protestante, os protestantes eles se dividiram em 2 posições em relação ao culto. Uma delas está representada pela pessoa de Lutero, que diz que o que a Bíblia não fala, então ela não condena, e aí nós podemos fazer. No caso de Calvino, que foi provavelmente o primeiro a falar mais abertamente sobre o princípio regulador do culto nas suas institutas, então ele, diferentemente de Lutero e discordando dele, afirmou que não, nós só podemos fazer no culto o que está na Bíblia, o que não está na Bíblia nós não podemos fazer. Para Lutero, não está na Bíblia, então nós podemos fazer. A Bíblia não proíbe, nós podemos fazer. Para Calvino, não, se não está na Bíblia ou a Bíblia não proíbe, mesmo assim, nós não podemos fazer. Só fazemos o que está na Bíblia. Isso é o princípio regulador do culto. E como estamos vendo aqui nas confissões reformadas, e poderiam ser citadas mais confissões, mais catecismo, mais confissões que poderiam falar sobre esse princípio. Mas acabamos de ver que nós encontramos base na Bíblia para falar sobre o princípio regulador do culto, quando as passagens falam sobre não poder acrescentar ou só fazer aquilo que Deus ordenou, e claramente dentro de um contexto de culto, de adoração. Eu quero falar um pouco sobre essa questão de como tem sido usado esse princípio regulador do culto. Vimos que dentro da tradição reformada, historicamente e confessionalmente, nós defendemos o princípio regulador do culto.
Porém, como eu falei no início um pouco, hoje, muitos reformados, especialmente os que saíram da libertação, das igrejas reformadas libertadas, eles evitam falar sobre o princípio regulador do culto. Já me encontrei em algumas situações com alguns professores e eles realmente evitam se enquadrar na questão do princípio regulador do culto. Até passagens, como uma passagem de Levítico capítulo 10, já conversei com alguns, e eles acham que é forçado você querer tirar dali o princípio regulador do culto. Já outros falam exatamente que não tem base bíblica para isso, isso é uma conclusão da conclusão da conclusão, e ligado aos presbiterianos, ligado à Confissão de Fé de Westminster e tudo mais. Isso provavelmente tem a ver com, em algum momento da história, aconteceu, como eu falei, dentro do continente, da reforma do continente, que começou a se desprezar isso. Não é a história da reforma no continente desprezar essa doutrina do princípio regulador do culto, do sola escritura para o culto. Não é. Mas, em algum momento, e não sei dizer quando, mas alguém que provavelmente incentivou a essa maneira de lidar com o princípio regulador do culto como um desprezo, possivelmente foi o Abraham Kuyper. Essa não é uma conclusão minha, mas é uma conclusão de algumas leituras que eu fiz, de que realmente desde Kuyper é que começou-se a tratar o princípio regulador do culto com desprezo. Então, como é que tem sido usado o princípio regulador do culto, essa doutrina que é bíblica e confessional? Como é que tem sido usado? A primeira conclusão é que tem sido usado com desprezo. Na verdade, não tem sido usado. E isso é fato. Em uma das leituras que eu fiz sobre a história do princípio regulador do culto nas igrejas continentais, a Igreja Reformada Cristã, nos Estados Unidos, porque existe Igreja Reformada Cristã na Holanda e Igreja Reformada Cristã nos Estados Unidos. As Igrejas Reformadas Cristãs nos Estados Unidos, em seu sínodo geral, chegou a expressar repúdio à expressão princípio regulador do culto. E não foi agora. Agora conhecidamente como uma denominação liberal. Mas isso aconteceu antes, muito tempo antes. Quando, eu não me lembro exatamente quando agora, mas quando ainda as igrejas reformadas cristãs eram consideradas igrejas conservadoras. Elas realmente expressaram abertamente o repúdio, a expressão e o acolhimento ao princípio regulador do culto. As consequências podem talvez ser vistas com relação a esse desprezo ao princípio regulador do culto dentro das igrejas reformadas cristãs. Mas isso é só um exemplo de como as igrejas reformadas continentais, elas em algum momento da sua história, elas passaram a desprezar essa doutrina. Não são todas as denominações, digamos assim, que vêm da reforma do continente que desprezam isso. As igrejas reformadas, por exemplo, protestantes, elas enfatizam ainda o princípio regulador do culto. Tem outras igrejas reformadas, as igrejas reformadas unidas, na pessoa de seus pastores que estão escrevendo, ensinando e tudo mais, enfatizam ainda essa doutrina do princípio regulador do culto. Mas, especificamente, algumas denominações, confederações reformadas continentais realmente desprezam e não querem falar sobre isso, alegando que isso é um tipo de capricho das igrejas presbiterianas. Isso é uma maneira de olhar, de como tem sido usado e visto isso. E aí falando sobre realmente, nem se referindo a igrejas pentecostais, liberais, evangelicais, eu não estou me referindo nem a isso. Eu estou me referindo à doutrina do princípio regulador do culto dentro das igrejas da reforma. E o que está acontecendo muitas vezes é um desprezo a essa doutrina, dentro mesmo das igrejas
continentais, reformadas continentais. Uma outra coisa que precisamos falar sobre como tem sido usado esse princípio, ele tem sido usado também com certa distorção. E uma delas é a ênfase no que é externo. Quando muitas pessoas falam sobre o princípio regulador do culto, eles estão falando sobre os elementos de culto, sobre a forma, sobre o que está havendo no culto. Mas uma das coisas básicas do princípio regulador do culto, que é nada mais, nada menos do que o culto como Deus ordena, é que o culto ele deve ter um envolvimento do coração. E a passagem de Isaías 1, 13, 17 é uma passagem crucial para isso, porque fala de um contexto de adoração, do povo indo adorar a Deus, e Deus até falando e questionando quem requereu de vocês que vocês estivessem aqui. E a razão de Deus estar questionando isso ao povo foi porque o povo estava indo sem o coração, fazendo coisas externas. E o que estava patente nisso, de que o povo não tinha o coração envolvido na adoração pública, era o que eles estavam fazendo fora da adoração pública. E aí, por isso, o texto lá fala das mãos sujas de sangue. Provavelmente, nesse período que Isaías estava profetizando, os pobres, necessitados, viúvas, estrangeiros estavam sendo esquecidos, e o povo cada vez mais querendo ganhar dinheiro e viver a sua própria vida. Mas chegava lá o dia da adoração, o momento da adoração pública, estava lá o povo para adorar a Deus, com tudo que estava ordenado, tudo que estava prescrito. Não é que estavam fazendo coisas diferentes, eles não estavam cultuando a Baal, não, eles estavam adorando a Deus. O problema é que eles estavam fazendo aquilo simplesmente como um ritual. E o princípio regulador do culto, ele não pode ser visto apenas como algo externo. Ele é também externo, mas ele não é apenas algo externo. E aí vamos falar sobre o culto que Deus ordena. É um culto do coração que se submete à vontade revelada do Senhor nas Escrituras. Se pudéssemos definir de uma maneira mais completa o princípio regulador do culto e qual é a verdadeira adoração, é a adoração que vem do coração, por isso está lá pelo Espírito Santo, de fato, é o Espírito Santo movendo o nosso coração e fazendo aquilo que Deus ordenou, as coisas externas. Então, muitas vezes, esse princípio regulador do culto ele tem sido visto e usado apenas com ênfase externa. Isso leva muitas pessoas a acreditarem que o culto de tal igreja ele é um culto bíblico, ele é um culto perfeito, está tudo conforme o princípio regulador do culto, porque simplesmente as coisas externas estão acontecendo aparentemente conforme a Bíblia ordena e conforme está na Escritura. Mas não atentam para como a vida daquela igreja está. Como está a vida daquela igreja? Como as pessoas estão vivendo realmente a vida da igreja naquela comunidade, naquela congregação. Porque se as pessoas não estão vivendo com o seu coração na palavra, com o cristianismo verdadeiro, aquele culto ali não está conforme o princípio regulador do culto. Isso raramente se ouve falar sobre o princípio regulador do culto dessa forma, mas quem fala sobre o princípio regulador do culto dessa forma é o próprio Deus. E um exemplo disso é Isaías 1, 13 a 17, a passagem que fala sobre a hipocrisia na adoração. Uma outra coisa que vem como distorção em relação ao princípio regulador do culto, eu comecei falando um pouco sobre isso quando estava iniciando o assunto, toma a aplicação do princípio como se fosse o próprio princípio. De que maneira? Quando alguém chega para você e diz assim, olha, isso no culto não está conforme o princípio regulador do culto. Aí você vai perguntar, por que não está conforme o princípio regulador do culto? Aí a resposta é cíclica, porque não está conforme o princípio regulador do culto. Obviamente, a resposta é porque não está conforme a Bíblia. Então, gira um ciclo em si mesmo de que está, na verdade, tomando a aplicação do princípio regulador do culto, que é o quê? Eu vejo os elementos do culto e eu vou avaliar se eles têm base na Bíblia. Aí um grupo de pessoas ou uma pessoa, o que quer que seja, um grupo de igrejas,
vai chegar e vai dizer, ó, essa igreja, o que essa igreja faz não está na Bíblia, então não está conforme o princípio regulador do culto. O problema com isso é que está falando que o outro que está fazendo de um modo diferente, ele não está sendo bíblico. Só que a conclusão para que dizer que não está sendo bíblico não é dizer que não está conforme o princípio regulador do culto, é dizer por que não está conforme o princípio regulador do culto e não está conforme a Bíblia. Nós não podemos tomar o princípio pela aplicação. É possível pessoas entenderem de maneira diferente. E há situações que claramente mostram hoje na igreja que pessoas podem entender e aplicar o princípio regulador do culto e acabar com conclusões diferentes. Isso pode ser falado em relação a instrumentos no culto, isso pode ser falado em relação a se tem credo no culto ou não, se tem o saudação ou não, se tem tríplice amém ou não, se canta só salmos, se canta salmos e hinos, ou se canta só salmo e texto da Escritura. Então, tudo isso tem a ver com a aplicação do princípio regulador do culto. Então, não vamos ter cuidado com isso. Dizer que não está conforme o princípio regulador do culto é dizer que não está conforme a Bíblia. Então, vai provar. Então, tem que provar que não está conforme a Bíblia. Não é simplesmente fazer o checklist lá. Não, isso é o princípio regulador do culto. É isso, isso, isso aqui. Está fora disso aqui, então está fora do princípio regulador do culto. Não. Se você tem uma lista pré-estabelecida e diz que isso é o princípio regulador do culto, você tem que provar que as outras coisas que estão fora, elas não estão na Bíblia. Elas estão contra a Bíblia. Então, é diferente, são coisas, maneiras diferentes de falar. E a ideia do princípio, ela realmente, por ser um princípio, é difícil de aplicar, não é fácil. Não é fácil de entender tudo, não é fácil de destrinchar tudo. Se fosse assim, todos aqueles que confessam o princípio regulador do culto e querem que o culto seja feito conforme somente como a Bíblia ordena, eles não chegariam a conclusões diferentes. Então, essa é uma maneira errada, é uma distorção de como se fala sobre o princípio regulador do culto. Então, para alguém falar, dizer assim, isso não é princípio regulador do culto, a segunda pergunta tem que vir, então me prove que só a Bíblia ordena essas coisas aí que você está dizendo, e só isso é bíblico, e não as outras coisas não são bíblicas. E aí a discussão vai embora, porque, como eu disse, há pessoas que vão dizer que não está conforme o princípio regulador do culto você ter bênção e saudação, você ter o credo, ou você usar instrumentos no culto. A questão é, vamos provar isso, vamos com a Bíblia. Se o princípio é que a Bíblia regula o culto, então vamos usar a Bíblia para falar sobre isso, e não simplesmente uma lista de coisas já pré-estabelecida. Há uma outra coisa que precisa ser falado sobre também o princípio regulador do culto. Às vezes se faz uma dicotomia, uma separação de uma aplicação do princípio, ou interpretação do princípio estrita, ou seja, é o princípio regulador do culto sendo aplicado estritamente, ou uma aplicação ampla do princípio regulador do culto. Eu ouvi isso algumas vezes já, essa maneira de falar sobre o princípio regulador do culto, tipo alguém dizendo assim, não, aquela igreja aplica o princípio regulador do culto de forma estrita. E a outra igreja, ou então a pessoa dizendo, não, eu, por exemplo, isso foi um palestrante, eu, por exemplo, eu gosto do princípio regulador do culto, mas eu não aplico estritamente. Eu vejo de uma maneira mais ampla. Essa dicotomia, ela não está correta. Não existe uma dicotomia. Ou está conforme o princípio regulador do culto, ou não está. Ou está conforme o princípio de que a Bíblia é quem regula o culto, ou não está conforme o princípio que a Bíblia regula o culto. Não tem essa dicotomia entre aplicar estritamente o princípio ou aplicar o princípio de maneira ampla. É claro que o problema, quando vai fazer essa dicotomia, não está exatamente no princípio, está no entendimento das pessoas sobre o princípio regulador do culto. Por isso elas fazem essa dicotomia. Mas não está certo isso. Essa dicotomia não está correta. Ou é ou não é, conforme o princípio regulador do culto. Eu quero falar agora sobre a interpretação do princípio regulador do culto. No sentido de que
como é que nós partimos para falar e dizer assim, isso está conforme o princípio regulador do culto e isso não está conforme o princípio regulador do culto. Como é que nós falamos dessa maneira? E aí nós temos que partir com o princípio regulador do culto em mão e partir para a interpretação. Só que a interpretação na escritura, para você realmente fundamentar isso e dizer, ó, eu estou conforme o princípio regulador do culto, ela não é exatamente como muitas pessoas estão falando também. Por quê? O que muitas pessoas falam quando falam sobre vão provar ou exige de você que você prove se está conforme o princípio regulador do culto ou não, é simplesmente dizendo se está ordenado na escritura ou não. Está ordenado na Bíblia? Não está. Então, estritamente falando, ordenado lá, escrito, né, de forma prescritiva. Não está, então não pode ser feito. O entendimento reformado e o entendimento bíblico, no sentido de que a Bíblia regula o culto, não é simplesmente de algo que está claramente ordenado. Sim, há coisas na Bíblia que estão claramente ordenadas, que devem ser feitas. Um exemplo disso é a própria oração. Nós temos a oração. Eu vou ler a passagem de... Aqui, vou colocar a passagem de 1 Timóteo 2,8. Peraí, foi para outro lugar que eu não entendi aqui. Agora, 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo 2,8, que diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, esse versículo aqui, ele claramente é uma ordenança de que orações devem ser feitas, e o contexto aqui é de contexto público, de que orações devem ser feitas e a oração sem ira, sem animosidade. A oração exatamente como aquele culto que é culto do coração, pelo Espírito, que nos influenciado pelo Espírito. Então, claramente temos aqui uma ordenança. Poderíamos procurar outras ordens em relação à adoração pública, mas essa é uma delas, que é uma expressão clara e exata de que deve haver a oração. Mas tem outros exemplos que outras questões na Bíblia que não vêm por meio da ordenança clara, mas vêm por meio do exemplo. E passagens bem conhecidas, como de Atos 2, nós podemos ver Atos 2:42, que fala aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa passagem está falando sobre como é que no período dos apóstolos era feito o momento de adoração. Então, tinha doutrina, leitura, provavelmente pregação e ensino da palavra, a comunhão, o partir do pão, a Santa Ceia e as orações. Isso aqui não é uma ordenança. Não tem nada sendo ordenado aqui. Mas isso é um exemplo de como os apóstolos e os primeiros cristãos estavam fazendo a adoração. E se é um exemplo claro de como os apóstolos e os outros estavam fazendo na adoração pública, e tirando qualquer tipo de coisa que pudesse ser um tipo de sinal ou cerimônia que levasse ao Antigo Testamento, está claramente aqui sendo dito, por meio do exemplo, que assim também devem ser os nossos cultos. Eles devem ter a palavra, devem ter os sacramentos e devem ter as orações. Então, primeiro, uma ordenança clara do que deve ter no culto. Segundo, os exemplos que nos são trazidos no Novo Testamento de como era o culto, eles também servem como algo que impõe a nossa adoração.
impõe o que deve ser adorado. Não é simplesmente, eles faziam assim. Não. Isso impõe como nós devemos fazer aí participar da adoração. A terceira questão é o que fala de dedução lógica. Os irmãos devem ter se lembrado que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre isso também, sobre dedução lógica. Essa é uma terceira maneira que nós podemos usar para interpretar o princípio regulador do culto, que é a Bíblia ordenando e falando o culto, que é uma dedução lógica. Saudação e bênção apostólica. Não tem nada ordenado na Bíblia claramente dizendo, na hora do culto dê uma saudação ou na hora do culto dê uma bênção. Não tem. Não tem um exemplo na Escritura que talvez a gente possa usar um pouco da bênção de Arão, mas mesmo assim fica um pouco meio ainda forçado, se quiser usar como exemplo. Mas não tem nenhum exemplo no Novo Testamento de que no culto os apóstolos, os primeiros cristãos, eles fizeram a saudação e a bênção no culto. Não tem. Daí parte para uma terceira opção, que é a dedução lógica. E a dedução lógica vai trazer de que é dedutível logicamente de que no encontro pactual e na adoração pública, Deus ele se manifesta ao seu povo com uma palavra e depois Deus ele termina com a sua palavra. E a saudação e a bênção, Deus ele falando ao seu povo e no final do culto Deus despedindo o seu povo em paz. Isso é o que acontece comumente nas cartas apostólicas. Cartas apostólicas não é culto público. Cartas apostólicas são cartas apostólicas. Mas essas cartas, a maneira como elas começam e terminam, elas nos norteiam realmente e nos dão uma dedução lógica de que quando vamos começar a falar a igreja, nós saudamos a igreja como a igreja do Senhor e da parte de Deus. E quando nós terminamos de nos referir à igreja, nós terminamos desejando a bênção do Senhor sobre a igreja, o Senhor abençoando a igreja. Isso é uma dedução lógica. Eu vou falar mais na frente sobre isso um pouco. Eu vou focar um pouco mais exatamente nessa dedução lógica. Quando nós olhamos para os elementos do culto que nós temos, você tem aí chamada adoração, voto, saudação, oração, cântico, leitura da palavra, pregação da palavra, leitura de confissão, credo, profissão de fé, alguém que professa a fé no culto público, individual, ordenação de oficiais, os pastores, presbíteros e diáconos são ordenados no culto público, santa ceia, batismo e bênção. Quando você olha todos esses elementos, eu estou falando dos elementos que acontecem no culto da nossa igreja. Todos esses elementos, você tem que olhar do ponto de vista daquelas três coisas que foram faladas. Ou seja, que há coisas que são claramente ordenadas, há coisas que vêm pelo exemplo, nós observamos no Novo Testamento e tomamos como se fosse uma ordenança, pelo exemplo, e nós temos a dedução lógica. Essas três coisas. E se você observar todos esses elementos, vai exatamente se enquadrar em algum momento nessas três coisas, nessas três maneiras de interpretar o que é o princípio regulador do culto e como é que a Bíblia regula o culto. Há uma distinção, mas uma distinção que precisa ser feita e que ela é importante. É a distinção que normalmente se fala que é o que é elemento no culto e o que é circunstância no culto. Elemento, grosseiramente falando, a gente poderia dizer que é o que é a adoração, o que é da adoração, ou seja, é a leitura da palavra, a proclamação, a oração, o cântico. Isso seria o elemento que é do culto, está lá. Esse aqui tem que estar no culto. A outra coisa é que se fala sobre circunstância. O circunstância, grosseiramente falando, seria o como será feito e quando. Em que sentido? Tem a ver com modo e tempo. Como é que nós vamos cantar? Vamos cantar de joelhos, vamos cantar de pé, vamos cantar sentados.
Como é que nós vamos orar? Vamos orar com as mãos levantadas para cima? Vamos orar com os olhos fechados? Vamos orar com os olhos abertos? Qual é a maneira da oração? Há coisas, então, que estão mais a par de circunstâncias que são variáveis, que é diferente de elementos que não são variáveis, é que eles devem estar no culto, eles fazem parte do culto e não são variáveis na aplicação deles. Apenas as circunstâncias, um exemplo disso, a pregação. Quanto tempo deve ser a pregação? Não temos um limite de tempo da pregação estabelecido na Bíblia. Nós temos na Bíblia estabelecido que tem que ter pregação. Não tem na Bíblia dizendo quantos cânticos devem ter no culto, mas tem dizendo que devem ter cânticos no culto. E não tem na Bíblia dizendo quantas orações devem ser feitas, mas tem na Bíblia dizendo que a oração deve ser feita. Então, há elementos, e esses elementos eles acontecem em circunstâncias. É assim como essa distinção é importante. Zacarias Ossinos, ele falou sobre essa distinção no comentário, no segundo mandamento que ele tem, do Catecismo de Heidelberg. Terceiro, existem ordenanças eclesiásticas ou cerimoniais, prescritas pelos homens, que incluem as determinações das circunstâncias necessárias ou úteis para a manutenção dos preceitos morais da primeira tabela. De que tipo são a hora, o local, a forma e ordem de sermões, orações, leitura na igreja, jejuns, o modo de proceder na eleição de ministros, coleta e distribuição de esmolas e coisas de natureza semelhante, sobre as quais Deus não deu nenhum comando particular. A Confissão de Fé de Westminster também ela fala sobre isso, quando fala lá na segunda parte da seção 6 do capítulo 1, há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, essas circunstâncias, elas têm meio que um limite também, elas têm que estar submetidas a uma certa lógica bíblica, digamos assim. Seria um pouco estranho, por exemplo, um exemplo disso. Não temos na Bíblia a hora do culto que deve ser feito, o culto deve ser feito. No dia do Senhor deve se reunir, isso é um exemplo claro na Escritura. Mas que horas? Aí vai o conselho da igreja, marca 3 horas da manhã para fazer o culto no domingo, ou então 5 horas da manhã. Vamos começar mais cedo, e alegando que dizendo, não, vamos começar bem cedinho de manhã, porque o culto tem que ser logo quando o sol estiver raiando. Vamos, 5 horas da manhã, todo mundo para o culto na igreja. E aí, esse tipo de situação pode levar realmente a uma contradição, ou um conflito, na verdade, entre o que é da luz da natureza, a prudência cristã. Será que seria realmente prudente marcar um culto público de 5 horas da manhã, 4 horas, 3 horas da manhã? Será que isso realmente ajudaria a igreja? Seria prudente isso? Isso conforme a natureza ou as circunstâncias das pessoas? Isso seria correto fazer isso? Então, uma decisão como essa pode afetar a vida da igreja. E aí entra também na questão de segundo as regras gerais da palavra, que devem ser observadas. Então, tomar decisões circunstanciais ou fazer coisas circunstanciais que possam ferir a prudência, a natureza das circunstâncias das pessoas, isso pode sim quebrar o próprio culto. Pode tornar o culto algo que não deveria ser. Então, deve-se considerar, assim, essa distinção entre elementos e circunstâncias. Eu estou querendo já caminhar para o final e falar sobre o que seria lógica e claramente deduzido. Eu vou aqui subir nos ombros do pastor e teólogo Ryan McGraw. Ryan McGraw, ele é professor no seminário de Greenville, de Teologia Sistemática. Ele tem um livro que fala exatamente sobre isso, lógica e claramente deduzido. O que seria isso, lógica e claramente deduzido? Ele diz, aqui ele está citando Louis Berkhof, nos Princípios de Interpretação Bíblica de Louis Berkhof.
A expressão lógica e claramente deduzido se refere a doutrinas e preceitos que estão verdadeiramente contidos nas Escrituras e de acordo com a vontade de seu divino autor, ainda que não sejam encontrados ou estabelecidos na superfície do texto e devam ser legitimamente inferidos de uma ou mais passagens das Escrituras. O que é isso? Que foi lá o terceiro tópico que eu falei sobre interpretação. Esse foi o terceiro tópico, né? O primeiro é o que é claramente ordenado, o segundo é que é pelo exemplo, e o terceiro é o que é logicamente deduzido. O que é isso? É que logicamente deduzido quer dizer que são doutrinas e preceitos e coisas que nós tiramos da Bíblia de maneira lógica. Não tem nenhum versículo lá falando claramente aquilo. Não tem. Não tem um exemplo lá do apóstolo que estava fazendo, da igreja apostólica. Não tem. Mas aí não se encerra o que a gente pode fundamentar e colocar e estabelecer no culto. Há uma terceira categoria de que há, logicamente, doutrinas e preceitos podem ser tiradas da Escritura de uma maneira como um todo. Aquele fala da superfície do texto. E que há inferências que podem ser tiradas a partir do texto e que são legítimas. Ele fala mais, citando agora o Richard Miller, que é um professor de teologia histórica no seminário de Calvino, Calvin Seminary. Ele fala o seguinte: o lógica e claramente deduzido utiliza a razão como apropriadamente aplicada à Escritura. Mas isso não significa que estamos lidando com a verdade derivada da razão, como oposta à verdade derivada da Escritura. Quando uma doutrina necessária ou aplicação é legitimamente extraída do texto da Bíblia, da Palavra de Deus, então a doutrina ou a aplicação tem o genuíno poder da autoridade de Deus para reforçá-la. Então, não é só a expressão que está no texto lá ali, claramente você tira algo, não. Nas entrelinhas do texto, tem coisas que você tira, e essas coisas que você tira nas entrelinhas de um texto ou de um conjunto de textos, essas coisas também têm a autoridade de Deus. Também é o ensino de Deus e é bíblico e tem autoridade. Ele diz ainda, Deus está completamente consciente da lógica e da consequência de suas palavras. Um exemplo foi dado por James Banneman. Banneman é o teólogo escocês que escreveu um livro sobre a igreja, e ele diz assim, quando ele dá um exemplo, ele concordando com essa dedução lógica, ele vai dar um exemplo no livro dele sobre a igreja. Ele diz que quando o versículo 1 de Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o que o texto está dizendo é que Deus criou os céus e a terra. Pronto, no princípio. Isso é o texto. Mas quais são as inferências e deduções lógicas disso? Primeiro, Deus e a natureza são distintos. É uma dedução lógica. Deus e a natureza não é a mesma coisa. Porque Deus criou a natureza. Então não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Isso é uma dedução lógica. Não está no texto. Não está dizendo isso no texto. O texto está dizendo somente que Deus criou os céus e a terra. Mas uma dedução lógica e inferência é de que Deus e a natureza são coisas diferentes. E esse ensino deduzido do versículo 1 de Gênesis 1, ele tem a autoridade de Deus, como aquilo que é verdade de Deus. Outra é que a matéria teve um princípio e somente Deus é eterno. Mais uma vez, não está sendo dito isso lá. Está dizendo que Deus criou os céus e a terra, no princípio. Mas a inferência lógica, a dedução, é de que a matéria tem um princípio, que Deus é eterno. Ou seja, Deus não começou, mas a matéria começou. Isso é uma dedução lógica. E isso é bíblico, é tão bíblico e autoritativo quanto o que está dizendo exatamente no texto, criou Deus os céus e a terra. Terceiro, Deus criou a matéria a partir do nada. Também uma conclusão lógica que nós podemos dizer, que não, no princípio não tinha nada, Deus criou. Então, isso é uma conclusão, inferência lógica. O outro teólogo escocês, ele participou da Assembleia de Westminster, George Gillespie. Ele disse o seguinte: sem a dedução lógica, a Igreja Reformada não poderia rejeitar os erros dos arianos.
antitrinitarianos e socinianos. O que ele quis dizer com isso? As alegações dos arianos com respeito à segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, que ele não era realmente Deus como o Pai é, ele está dizendo que quando a igreja refutou a heresia de Ário, ela usou a dedução lógica. E ele está falando claramente sobre a questão das duas naturezas de Cristo, e que não tem um texto na Escritura que diga exatamente como nós falamos sobre a natureza de Cristo, as duas naturezas. Existem textos soltos que nós vamos pegar esses textos, vamos usar esses textos, mas se ficar somente com o que os textos estão dizendo, nós não vamos conseguir elaborar toda a doutrina das duas naturezas de Cristo, se não for por conclusões e deduções lógicas desses textos. E com respeito à Trindade, mesma coisa. Não tem como provar a Trindade se não for por uma dedução lógica. A Trindade você pode pegar vários textos, mas se você não juntar esses textos e tirar deduções e inferências lógicas desse texto, você não vai conseguir provar. No máximo que você vai conseguir dizer que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso você consegue dizer. É o que os textos dizem. Mas se você não fizer conclusões lógicas com doutrinas em geral da Escritura, você não vai conseguir dizer mais coisas e não vai conseguir provar a doutrina da Trindade. Então, esse puritano escocês, George Gillespie, ele falou exatamente, ele defendeu esse entendimento de que deve haver espaço para a dedução lógica. Ele até dividiu a dedução de duas formas. Falou de uma dedução lógica, que aí ele fala que a dedução lógica ela tem a força do assim diz o Senhor. A dedução lógica, como por exemplo a doutrina da Trindade, das duas naturezas de Cristo e tantas outras coisas, elas têm a força de dizer essa é o ensino da verdade de Deus, é o assim diz o Senhor. Embora não esteja lá literalmente no texto, ele é o assim diz o Senhor, porque é o ensino da Escritura, mesmo que seja por inferência lógica. A outra coisa que ele falou é que há deduções legítimas. É interessante isso. Deduções legítimas que podem ser feitas, mas não necessariamente elas têm força de o assim diz o Senhor. Ele fala dessas deduções legítimas como aplicação. A aplicação dessas deduções que existem na Escritura. Então, a aplicação pode ser simplesmente coisas que são legítimas, mas não necessariamente vão ser impostas a alguém. Um exemplo, a dedução lógica é de que o cristão ele tem que ter um constante empenho em ler a Escritura, em orar. A Escritura ordena isso em várias situações. Que o cristão ele tem que ter a leitura da palavra, a oração, usufruir dos meios de graça. Também ele fala que, por exemplo, há uma dedução lógica com relação ao dia do Senhor. Tem que haver o dia do Senhor no domingo e tem que haver adoração. Mas qual é o momento dessa adoração? Qual é o tempo dessa adoração coletiva? E aí ele vai falar que essas coisas, o que seria talvez algumas circunstâncias, elas são legítimas, deduções legítimas, mas não são o assim diz o Senhor. Uma igreja pode chegar a certas deduções legítimas, aplicações de alguns princípios da Escritura, e outras não, de maneira diferente. Se alguém lê a Bíblia 2 horas por dia, e uma pessoa que lê 15 minutos, elas estão cumprindo a dedução lógica de ser um cristão que tem apego, está apegado à palavra de Deus, mas aplicando essa dedução lógica de maneiras diferentes. E os dois são legítimos, os dois não tem problema. Os dois podem ser feitos assim. Agora, por que falar sobre dedução lógica? Por que a gente falar sobre esse assunto de dedução lógica? É porque esse lógico claramente deduzido, ele é aplicado à adoração também. O Dr. Ryan McGraw, ele fala isso quando diz assim: o lógica e claramente deduzido é especialmente importante em determinar que práticas de adoração são requeridas
na Escritura. O que ele está dizendo aqui é que esse princípio do lógica e claramente deduzido, ele é aplicado em vários momentos na adoração. Até pode ser dito até mais do que aquilo que é expressamente escrito e aquilo que é pelo exemplo. Até mais. Se você voltar à lista que eu coloquei lá de coisas que acontecem em nosso culto, você vai perceber que a maioria, muitos deles, é por dedução lógica e não por ordem expressa no texto bíblico ou pelo exemplo. Ele diz, caso esse princípio seja excluído, muitos elementos do culto que são comumente aceitos serão excluídos com ele. Não haveria autorização para práticas como a chamada à adoração, o uso do batismo no culto, a oferta e a bênção sem o uso do lógico e claramente deduzido. Ou seja, onde é que tem na Bíblia dizendo que é para batizar alguém no culto? Não tem dizendo isso. E aí a gente vai para o segundo ponto. Onde é o exemplo? Onde é que tem um exemplo na Bíblia de alguém sendo batizado no culto? Também não tem esse exemplo. O que resta é que o batismo ele é feito no culto por uma dedução lógica. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque é uma dedução lógica e como seria essa dedução. Na verdade, como seria essa dedução lógica? Eu não vou entrar aqui porque eu precisaria falar sobre vários outros elementos também. Mas o ponto é que há várias coisas que nós fazemos no culto que é logicamente deduzido, não é ordenado e nem é pelo exemplo, é deduzido. Ele ainda diz, se a única base para excluir certas práticas de adoração é a de que não há mandamento expresso na Escritura para elas, é o que muitas pessoas, quando falam sobre o princípio regulador do culto, estão dizendo assim, tá vendo? Não tem nenhum mandamento na Bíblia dizendo para fazer isso, então não é para fazer. Aí ele diz, então a igreja inevitavelmente irá ofender ao Senhor. E aí a gente já sabe por quê. Muitos elementos do culto, que estão no culto, eles são pela lógica que é deduzida de textos, claro, é deduzido da Bíblia, não é deduzido da cabeça de ninguém. É deduzido da Bíblia, tem que ser provado que é deduzido da Bíblia, mas não é expressamente ordenado e nem é expressamente exemplificado, mas é deduzido. É isso que está querendo ser dito. Jeremias Burroughs, um puritano que falou sobre a adoração, ele tem um livro falando adoração evangélica, ele analisando o caso de Nadab e Abiú, aquele texto de Levítico capítulo 10, ele diz assim, eles deveriam ter raciocinado consigo mesmos. A intenção de Jeremias Burroughs é de aplicar o princípio do lógica e logicamente deduzido, e lógica e claramente deduzido, aplicar a situação de Nadab e Abiú. Veja como ele interpreta isso. Eles deveriam ter raciocinado consigo mesmos. Deus enviou o fogo do céu sobre o altar e ordenou que o fogo deveria ser preservado sobre o altar para cultuá-lo. Esse é o raciocínio que eles deveriam ter tido. Ou seja, se perguntado, né? Deus não enviou o fogo do céu e ordenou que o fogo deveria ser preservado daquela maneira? Certamente, essa deve ser a disposição de Deus. Isso ainda é o pensamento deles. De que, então, devemos fazer uso desse fogo em vez de qualquer outro fogo. Ou seja, o que Jeremias Burroughs está querendo dizer é que Nadab e Abiú, eles deveriam ter concluído logicamente. Deus não ordenou, até nos comentários ele vai dizer, não tem qualquer ordenança no Antigo Testamento do tipo de fogo que deveria estar lá. O que a atitude de Nadab e Abiú deveria ser não por ter recebido uma ordem expressa, mas por ter recebido uma ordem que deveria ser deduzida daquilo que Deus fez. O capítulo anterior, Deus ele derrama fogo. Ele acende o altar com a chama dos céus. Então, qual é a conclusão lógica disso? É de que Deus não quer outro fogo. Deus quer o fogo que ele manda dos céus. E assim deveria esperar Nadab e Abiú. É essa a explicação que Jeremias Burroughs dá com respeito a esse texto e aplicando o princípio de dedução lógica. Ele diz assim, eu disse a vocês que quanto a questões referentes à adoração, devemos ter autorização da palavra de Deus, mas isso não significa que devamos ter uma autorização expressa e direta para tudo. Como muitas vezes ocorre em certos tipos de pintura, ele dá uma ilustração agora. A verdadeira arte está no arranjo do visual, ou seja, no todo.
Não é possível dizer que está em uma pincelada, em uma linha ou em outra, mas em todo o conjunto. Portanto, na Escritura, você não pode dizer que esta única linha ou outra prova isso, mas coloque todas juntas e teremos algo como a mente de Deus. Podemos ver que esse é o pensamento de Deus e não outro, e estamos unidos para seguir por esse caminho. Eu concluo com essas palavras de Jeremias Burroughs, que fala sobre a aplicação, a terceira maneira de interpretar e aí aplicar o princípio regulador do culto é com relação ao que é lógica e claramente deduzido das Escrituras. Eu vou ver aqui, eu coloquei algumas perguntas, foram duas perguntas em uma situação, e eu vou passar por elas rapidamente. Deixa-me só ver aqui. Vocês podem falar, tá? Vou abrir aqui para ver as perguntas que eu coloquei. Se alguém quiser falar, podem falar. A primeira pergunta: como definir o que é bíblico ou não para o culto? Essa pergunta ela pode ser respondida pelas três coisas que foram ditas. Ou é expressamente ordenado, ou é pelo exemplo, ou é lógica e claramente deduzido. A segunda: que tipo de distinção pode ser feita para aplicar correta e sabiamente o princípio regulador do culto? A distinção que eu coloquei sobre o elemento e circunstâncias, essa distinção ela pode dar um pouco mais de clareza sobre como aplicar o princípio regulador do culto também. Sobre o caso, eu coloquei aqui um estudo de caso. Alguém chama você para participar de um culto que você julga ter coisas que não são bíblicas. O que fazer? Você vai ou não vai? Esse culto é fogo estranho? Essa pergunta, na verdade, eu tirei de um artigo do Dr. David Murray. David Murray, ele é pastor hoje, ele é natural da Escócia, mas é pastor de uma igreja reformada, livre, igreja reformada livre, nos Estados Unidos, em Michigan. E a pergunta, na verdade, original foi sobre cantar salmos e cantar hinos no culto. E eu tirei essa pergunta e adaptei a pergunta a todas as questões sobre o culto. E o caso em si é o que você faz, qual é o tipo de julgamento que nós devemos ter em relação a outras igrejas que talvez tenham o culto e não aplique realmente o princípio do sola escritura no culto também, na adoração. O que fazer? O Dr. David Murray, ele fala sobre um tipo de escala. Eu gostei da maneira como ele fala, porque ele diz que nós não devemos ir diretamente para os dois opostos, tipo o culto perfeito e o fogo estranho. Ele diz que há um meio termo, até chegar ao perfeito e até chegar ao fogo estranho, há digamos assim, degraus a serem galgados. E aí ele fala que o perfeito nós não chegaremos. Em nenhum momento nós iremos chegar até a volta de Cristo. Então, nenhuma igreja vai ter um culto perfeito, nem mesmo conforme o princípio regulador do culto. Ele vai dizer, não tem esse culto perfeito, esse culto perfeito está fora. O que tem é que nós tentamos nos aproximar desse perfeito, mas nós não somos perfeitos, nós tentamos nos aproximar. E chegar até o fogo estranho, digamos assim, algo que não é aceitável realmente, ele diz que há uma margem aí. Ele dá uma ilustração, por exemplo, das vestes. As vestes sendo decentes, né, honrosas. Ele diz, existe a pessoa que está completamente decente e existe a pessoa que está
digamos assim, tem um decotezinho ali, alguma coisinha ali, mas você não pode dizer que ela está indecente. Tem coisas erradas ali, tem alguma coisinha errada, tem alguma coisinha falhando, mas você não pode chegar à conclusão de dizer, oh, ela está indecente ou ele está indecente. Ele fala a mesma coisa seria com o culto nas igrejas em geral. Não vamos rapidamente chegar do perfeito para o fogo estranho. Nós estamos sempre incluídos no caminho do meio e sempre buscando a perfeição. E aí, nesse buscar a perfeição, há aqueles que são mais perfeitos e aqueles que são menos perfeitos. E há o terceiro. O terceiro é aquele que não tem está errado completamente. Seria o fogo estranho. Mas essa não é necessariamente a situação de toda e qualquer igreja que não esteja tudo conforme como nós acreditamos que é revelado na Bíblia para o culto. E aí a resposta seria, se alguém te chama para ir para um culto e que você julga não ter coisas bíblicas, a primeira conclusão que você não pode ter é que aquilo é fogo estranho. Porque se for assim, de uma certa forma, todo mundo é fogo estranho. Então, nem é perfeito e nem todo mundo é fogo estranho. Existe um meio termo aqui que vai caminhando para a perfeição, tentando sair do erro para a perfeição. E o fogo estranho realmente é aquele que você não pode aceitar de forma nenhuma. Mas para isso é uma degeneração muito grande mesmo.